Olá, tudo bem com vocês? Pensando na área mais uma vez e nesta semana iremos finalizar a história do Felizardo. A história do Felizardo que nós contamos na semana passada é uma história muito bacana, tem muita coisa, muito aprendizado ali e hoje nós iremos desvendar algumas dessas coisas que estavam na história. Se você assim não assistiu o vídeo anterior, eu peço que assista o anterior e depois assista esse, para que você possa acompanhar o raciocínio. Tranquilo? Então, nessa semana fechamos o Pensando Especial com os ensinamentos da historinha O Felizardo. Vamos lá então? Então, quando você busca na historinha, você começa a lembrar que o Felizardo ele desejava algumas coisas. Então ele desejava coisas materiais e coisas não materiais. Mas ele tinha desejos, ele tinha sonhos. Então, primeiro, não é que seja o primeiro ensinamento. Nós não colocamos uma ordem, né? Até pelos acontecimentos que tiveram na história. Mas uma das coisas que nós listamos foi a ambição, né? Se você procurar no dicionário, o que você vai encontrar sobre ambição? Ambição nada mais é que um forte desejo de riquezas ou poder, glórias ou honras, cuspidez, cobiça, anseio constante de alcançar algo, algo determinado, de obter sucesso, ou alcançar um objetivo, pretensão, uma aspiração. Ambição é bacana as pessoas terem, né? É bacana nós termos ambição para as coisas, que nós tenhamos o desejo de conquistar algumas coisas na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal. Isso é interessante. A ambição que ele tinha era bacana. O que não podemos ter seria o quê? Qual que é o sentimento que às vezes é confundido com ambição, e esse sim ele é ruim? A ganância, né? A ganância, ela é uma coisa um pouco mais complicada, né? Vale o quê? Vale ressaltar que quando se é ambicioso, é necessário ainda respeitar os valores da ética, né? Da moral, da honestidade, para podermos conquistar os objetivos de maneira de não prejudicar terceiros, né? Isso é importante. Afinal, o ambicioso, ele busca suas vitórias e realizações, mas de maneira alguma ele quer ver as pessoas à sua volta sofrerem, algo que o ganancioso certamente não se preocuparia. Continuando, nós vamos ver também que ele tinha muitos sonhos. Sonhos é bacana. Aquele que não sonha, aquele que não tem aspirações, é uma pessoa um pouco complicada também de se imaginar. Puxa, eu não penso nada, eu não sonho nada, eu não tenho nenhuma aspiração, eu não sei onde quero chegar. Se a pessoa não sabe onde que ela quer chegar, a gente imagina como é que vai ser essa caminhada. Então, outro ponto interessante é que ele tinha sonhos. E, baseado nos sonhos que se tem, é legal também ter o quê? Outra coisa que você aprende com a história do Felizardo. Ele criou uma estratégia. Como é que eu vou alcançar o meu sonho? Estratégia também é o quê? É a ação ou o caminho mais adequado a ser executado para alcançar um objetivo ou uma meta. Então ele tinha aquela ideia, né? Para que eu tenha sorte, ele procurava a sorte, ele no início pensava que a sorte era que daria para ele as coisas que ele queria. Então ele falou, eu tenho que encontrar quem? Deus. Encontrando Deus, ele vai me dar a sorte e eu vou atingir os meus objetivos. Então ele criou uma estratégia. A estratégia dele foi árdua. Caminhar, 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 até encontrar Deus. E quando encontrasse Deus, Deus daria para ele todas as respostas que ele tanto procurava. Então, segundo passo, ou mais uma das lições da história do Felizardo, sonhos e estratégia para alcançar os sonhos, alcançar os seus objetivos, traçar um plano para que eu possa chegar lá, passo a passo, não é uma coisa de uma hora para outra, passo a passo ele ia alcançar os objetivos dele. Tranquilo? Aqui nós chegamos na lição, talvez o mote principal da história, que seriam a sorte ou oportunidades. Quando ele encontra Deus, então Deus deixa bem claro para ele, né, que não existe sorte. O que existe são oportunidades. Será que Deus tem uma panelinha de pessoas que ele fala, esse aqui eu vou dar sorte, esse aqui eu vou dar todas as coisas, para aquele não, para aquele outro não? Na verdade não. As oportunidades aparecem e nós é que transformamos estas oportunidades.
em sorte, ótima sorte, má sorte, como alguns falam, ou simplesmente azar, ou simplesmente deixamos a oportunidade passar e daí acabamos lamentando. Quantas pessoas não vivem com aquele famoso se, e se, e se eu tivesse feito diferente, se eu tivesse feito daquela maneira. Então, não existe sorte. Ficou bem claro para o nosso amigo Felizardo, não existia sorte. O que existia? Existiam oportunidades. Inclusive, o próprio Deus alertou ele, olha, quantas oportunidades eu te dei no caminho que você seguiu até me encontrar. E daí sim, ele pôde entender, pelo menos entender que seria, em vez de sorte, oportunidades. Talvez tenha faltado alguma outra coisa para ele. Outra lição que nós também tiramos da história do Felizardo é aquela de colocar o fardo nas costas dos outros, né? Passar a responsabilidade das nossas falhas para as outras pessoas, né? Para os pais, para os irmãos, um professor, um colega de trabalho, um chefe. Né? Chefe é uma palavra complicada, mas um superior imediato. Às vezes as pessoas têm aquela mania, poxa, eu não consigo por conta de fulano, eu não tenho uma oportunidade por conta de ciclano. Isso é complicado. Isso aí também acontecia com o nosso amigo Felizardo. Colocava na conta do próprio Deus. Se Deus não me der a sorte, no começo da história, não teria. Ou ele dizia, eu não terei as minhas oportunidades. Outra liçãozinha, né? Não colocar as nossas falhas, a atribuir aos outros os nossos erros, sendo que nós é que ditamos o ritmo de como vamos viver as nossas vidas e como nós vamos atingir os objetivos que nós traçamos, aquilo, né, que nós tanto queremos, ok? Seguindo na nossa historinha, mais duas lições que nós tiramos da história do Felizardo: persistência e visão, né? Quando nós vamos ao dicionário para procurarmos a sua definição, nós encontramos mais ou menos assim, que a persistência é uma característica daquilo que não desiste fácil. Né? Agir com persistência é ser esforçado e focado em seus objetivos, sem deixar-se abalar facilmente por quaisquer críticas ou negativas. E visão. Qual seria o significado da visão? É ver além das circunstâncias, ter noção do resultado do seu trabalho antes mesmo de terminá-lo. Então, claro, que o Felizardo era uma pessoa persistente, não tem como negar. Então ele persistiu no seu objetivo, ele queria muito chegar no seu sonho. Mas e a visão? A visão faltou para ele. Então, justamente quando ele iniciou a jornada, quando ele estava durante a jornada, depois que ele falou com Deus, e Deus deu para ele algumas respostas, e daí, no seu retorno, a oportunidade que ele queria de tanto ter um relacionamento com a moça lá da casinha, outra oportunidade, bens materiais, no caso da árvore e a caixa de diamantes, de joias que estava enterrada, né, nas raízes daquela arvorezinha. Ele teve as oportunidades, o que ele não teve foi visão para aproveitar aquelas oportunidades. E faltando visão, faltou tudo para ele. Quem teve visão acabou sendo quem? O lobo. Não foi sorte. O lobo realmente aproveitou a grande oportunidade e não morreu. E o nosso herói Felizardo, apesar de persistente, faltou visão e acabou indo para a boca do lobo. Caminhando agora já para o final, nós temos outra característica que encontramos na história do Felizardo, que é a empatia. Empatia nada mais é que colocar-se no lugar do outro. Então, ele não teve essa característica, ele não teve esse sentimento, ele não teve esse entendimento de colocar-se no lugar do outro para que ele pudesse ajudar talvez as pessoas. E se ele se coloca mesmo no lugar das pessoas ou das pessoas, objetos, né, os seres que apareceram na vida dele, até porque na historinha todo mundo fala a árvore, fala o lobo, né? Se ele se colocasse no lugar deles, com certeza ele não tinha acabado, ele não tinha com certeza o final trágico que ele teve. Se ele se colocasse e pensasse, puxa vida,
na relação que tinha aquela menina que ela era muito solitária, pronto, tinha resolvido um dos problemas, uma das coisas que ele sonhava. Se ele se colocasse no lugar da arvorezinha e ajudasse ela, pronto. Ele também não tinha mais uns problemas e realizava uma coisa que ele tanto queria. E claro, o lobo. Se ele se colocasse no lugar do lobo, ele ia ver que era uma cilada abraçar o lobo, e o lobo com certeza não seria um amiguinho para ele, não iria ajudar ele em nada, e ele não teria morrido, ok? Então, para finalizar essa historinha, este pensando especial, nós chegamos ao ponto do nome. Por que Felizardo? Felizardo nada mais é que uma pessoa feliz, e todos temos essa capacidade, todos temos estas oportunidades em família, na vida profissional, em alguns objetivos que nós traçamos. Então, nós temos essa oportunidade de ser feliz. Ele ele era um rapaz muito feliz, mas não enxergava as coisas. Talvez ele tivesse uma família, a história não fala. Talvez ele tivesse um trabalho, um emprego, mas talvez não era aquele que ele queria. Mas não deixava de ser um felizardo, né? Acreditava em Deus, foi atrás de Deus para que Deus desse a oportunidade. E Deus deu para ele o quê? Na verdade, ele queria a sorte. Deus deu para ele uma verdade, que tinha muitas oportunidades no caminho dele, bastava ele aproveitar estas oportunidades. Eu espero realmente que vocês tenham gostado deste Pensando, de mais essa semana, mais esta reflexão, mais essa historinha. Se você gostou, compartilhe aí nas suas redes sociais, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Se você achou alguma coisa a mais na historinha que eu não citei aqui, coloca aí embaixo aí para que a gente possa conversar sobre isso. É sempre importante ter alguma visão diferente, é sempre importante ter coisas novas. Para finalizar este Pensando, eu trouxe aqui uma frase, né? Essa frase é do Friedrich Nietzsche, é um filósofo aí, um dos mais conhecidos e renomados, e ele fala mais ou menos assim nesta sua frase: só se pode alcançar um grande êxito quando nos mantemos fiéis a nós mesmos. Então, se mantenha fiel ao seu objetivo, à sua meta, ao seu desejo, ao seu sonho. Pensando volta na semana que vem. Agradeço imensamente a todos pela atenção. Um forte abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.